Bem-vindos a mais um Podcast Montreal, Pod Café Montreal. Isso aí, estamos começando mais um. Legal, né? Hoje tem um convidado especial aí, né? Um convidado, meu irmão, astronômico. Tem muita informação para passar, hein? Muito bem-vindo, Lucas Vieira. Obrigado, meu amigo, por estar presente aqui nesse Pod Café Montreal agora. E, cara, vamos começar vocês apresentando, porque o que você faz, meu amigo, acho que não é muita gente que faz, não. Obrigado. Então eu sou o Lucas, sou um estudante de física, eu tenho 19 anos aqui, brasileiro, e estou em Montreal há 3 anos. Eu vim aqui com minha mãe, a gente chegou em 2022, e aí tem uma questão interessante. Quando eu fiz o movimento, eu estava terminando o ensino médio no Brasil, e aí quando a gente chegou aqui tinha um sistema educacional diferente. E aí no Brasil, eu fazia competições, Olimpíadas, então eu estava muito engajado no tema. E quando eu cheguei aqui, o sistema foi um pouquinho diferente, né? As coisas que eu estava aprendendo na escola, a gente tinha visto 3 anos antes, então ficou uma certa defasagem mesmo, bem grande. Aí, o que aconteceu? A gente ficou procurando muita possibilidade de tentar prosseguir com o plano. Encontrei um clube de astronomia aqui, então me juntei, consegui aprender muito com eles, que eu nunca tinha pego num telescópio de verdade, assim, para olhar para o céu. Antes, tudo que eu via era teórico, para as avaliações mesmo. E quando eu cheguei aqui, a gente conseguiu fazer vários eventos, então eu ia para lá, fazia algumas palestras também, e isso foi maravilhoso. Mas aí, na questão da educação formal, ainda não tinha um meio para prosseguir. Então, isso passou 6 meses. Eu matriculado na escola daqui, e até que a gente decidiu, caramba, isso não está bacana. E aí surgiu uma possibilidade de última hora. A gente tinha contactado as escolas do Brasil, do ensino médio, e eles disseram, a gente já está no meio do ano, então, nesse horário, é muito difícil de aceitar gente nova. E aí, quais que eram os cenários, né? Esperar um semestre a mais para poder começar no Brasil de novo, continuar com o sistema daqui, que era algo que já não estava mais enquadrando, ou ir para uma outra província, ou para os Estados Unidos, talvez, país vizinho, para fazer isso. Aí chegou um dia, né, eu moro aqui com minha mãe, e ela estava na noite, assim, agitada, e aí veio na mente dela, assim, ó, eu vou ligar para tal pessoa, uma amiga de infância dela, de 1 ano que elas se conheciam. E aí ela ligou, eles conversaram, e essa amiga, ela era professora na escola pública no Brasil. Caramba! E aí ela disse assim, ó, nossa escola, ela está recebendo gente da Venezuela, que está numa situação difícil. Então, a gente tem autorização para receber estudante nesse horário, nesse período do ano. Se você quiser mandar o seu filho, a gente recebe ele aqui e consegue terminar. Você estava no Brasil esse período? Eu estava no Canadá, né? Eu já estava aqui já esperando para entrar uma escola no Brasil. Tá. Exatamente, a gente estava procurando. Então, eu estava matriculado aqui no Canadá, fazendo o curso, mas não estava bacana. Porque entendi. Coisas 3 anos antes. Mas por que não estava bacana? Qual era a diferença que tinha daqui pro sistema deles aqui pro sistema lá? Então, no Brasil, a gente faz 3 anos de ensino médio hoje e vai para a universidade. Aqui a pessoa faz o que é equivalente ao 9º ano, eu diria, de ensino fundamental. E aí, depois vai para um college, passa 2, 3 anos lá, e depois vai para a universidade. Entendi. Então, acaba sendo o quê? 1 ou 2 anos a mais para entrar na universidade do que seria no Brasil. Então, é um sistema um pouquinho diferente. E aí, pela burocracia, eu não conseguia entrar num college, porque tinha uma burocracia muito forte, com os 12 anos de educação, eu tinha 11. Então, eu tive que ser matriculado no high school daqui, que era diferente. A física nem entrava na tua cabeça nessa época? Já entrava, porque eu fazia muito no Brasil. Com que idade tu começou a te interessar por essa área?
Então, desde cedo na minha família, tem pessoas que são da tecnologia, da ciência, então a gente conversava muito. Meu avô era engenheiro elétrico, meus tios, um cientista da computação, o outro é meteorólogo. Então, a gente sempre conversava muito sobre esses tópicos e me interessavam muito. Mas foi no 8º para 9º ano que eu comecei a me interessar mais pela física em específico. Então, Física pura, né? Até então, física pura. naquela época, o que eu queria fazer, na verdade, era engenharia. Era engenharia aeronáutica, porque eu gostava muito de aviação. Então eu pensava em fazer ITA ou coisa assim. E aí eu tinha entrado na escola que prepara também para isso. Sim. Então eu comecei a estudar bastante. Mas durante o ensino médio tiveram as Olimpíadas, que para mim foi uma oportunidade sem igual. Então, além das aulas normais, a gente tinha aulas de noite para treinamentos. Assim. Aham. E aí, participando delas, fui chamado para fazer o treinamento para a Olimpíada Internacional também. Isso foi maravilhoso. E a Olimpíada de Física. De física. De física, tá? Então, os Tô conteúdos... imaginando você correndo. Porra, tô falando Olimpíada, já tô imaginando o cara falando salto em distância. Porra, não, é Olimpíada de física, porra. Tava calculando a distância de uma estrela para outra agora. Que são as oportunidades maravilhosas que Sim, o Brasil sim, tem. sim. Assim, tem Olimpíada de Física, de Matemática, de Ciência. E pouca gente fala sobre isso, né? Pô, tu sabe que na minha época eu fui bicampeão da Olimpíada de Matemática da minha escola. Ah, é? É, bicampeão 2 anos seguidos. Cara, Tu vê quando... Porra, hoje eu tô aqui. Ricardo. Mas são oportunidades sem igual, assim, né? Permite o estudante desenvolver o interesse. Sim, com certeza. E especialmente num lugar como o Brasil, né? Permite novos talentos se acharem ali no lugar. Sem dúvida. Tem o exemplo da Tabata Amaral mesmo, né? Que virou agora deputada. Ela foi estudar em Harvard e chegou lá por conta das Olimpíadas. Das Olimpíadas, pô, maravilha. Mas até então você estava na física. Como é que você deu esse pulo da física para astrofísica? Então, isso foi ligado também com as Olimpíadas. No 9º ano, eu comecei a fazer uma que era a Olimpíada Nacional de Ciências. Tá. E ela trazia um conteúdo muito bom na parte da astronomia, que eles chamam. No ensino médio, eu entrei na escola que preparava mais para as Olimpíadas. E lá eu participei da OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia, e fui chamado para as seletivas internacionais de astronomia. Então eu comecei a ter aulas mais avançadas e aí a gente estudava astrofísica, evolução estelar, a parte da física newtoniana, gravitação, conteúdos muito bacanas. E isso já é bem ligado à parte da astrofísica. Sim. Aqui no Canadá, quando eu cheguei, eu me associei a um clube de astrônomos amadores. Então permitiu pegar todo esse conteúdo que eu tinha aprendido antes e colocar em prática. Mas isso ainda no colegial? Que época que tu... Isso foi em 2022, então eu tinha 17 anos. Tu tá com 19 anos, cara. Com 19, Você é novo. Imagina daqui a uns anos. Imagina daqui uns anos esse cara, meu irmão. Aí você, nessa época que você estava do primeiro contato com a astrofísica, tu ainda não tinha entrado na universidade, não estava pensando nada disso. Exatamente, eu estava querendo muito entrar na universidade, porque 2022 era o ano que começava o meu 3º ano do ensino médio no Brasil, mas eu estava aqui no Canadá. Então, aqui no Canadá não estava com esse sistema definido. Se eu continuasse matriculado aqui, para entrar na universidade ia ter que fazer mais 2 anos de college e por conta dessa transferência tinha o risco de não ser aceito nos colleges ainda. Então Entendi. Isso estava muito incerto. Aí de última hora, minha mãe contactou essa amiga de infância dela e aí ela era professora numa escola em Campina Grande. Então eu cresci em Brasília, na capital. Ela tinha a escola em Campina Grande. E aí, Campina Grande é uma cidade em que eu tenho família, mas que só tinha ido para lá de férias. Sim. Então eu tinha 17 anos e era como assim, ó, você vai voltar lá, vai sozinho, vai passar uns 3 meses lá para terminar o ensino médio e voltar. Topa fazer? Vamos embora. E aí, assim... Quando minha mãe fez essa ligação, estava em outubro já. Em outubro estava quase terminando o ano. Sim. Então ela disse assim, ó, se ele for fazer isso mesmo, ele tem que estar aqui em 2 semanas.
Nossa. Então tinha que arrumar as malas, fazer Correr. isso, decisão. E ir sozinho, né? Eu tinha 17 anos, nunca Aham. tinha feito algo assim. E aí, pronto, minha mãe, vamos fazer. Aí comprou a passagem. E aí, quando foi olhar os detalhes da passagem que comprou para 2 semanas, tinha um problema. Tinha uma conexão internacional. E eu, com 17 anos, Não com podia fazer passaporte, sozinho. não podia fazer sozinho. Putz, grila. Caramba, brother. Aí a gente foi olhar as possibilidades. E como é que faz agora? Aí encontrou um voo. Aí, ó, 2 opções para você. Tem um voo que sai amanhã, no dia seguinte à noite, e outro que sai daqui a 3 semanas. E aí perdi a Perdi a data. data, é. Caramba, que interessante isso. Vamos lá, vamos amanhã. Então, eu estava na biblioteca aqui, lendo, eu me lembro, e recebi essa ligação da minha mãe. Caramba, vamos embora. Eu voltei para casa, arrumei as malas, na noite seguinte foi pro Brasil. Com brasileiro tudo é difícil, né? A gente sempre tem que, né? Nunca é fácil. É, cara, a gente sempre passa por prova de bala, né? E esse lance Pô. do clube de astronomia aqui, eram encontros presenciais ou era só online? Como é que funcionava? Então, 2022 foi principalmente logo no retorno da pandemia, então eles estavam voltando com as atividades presenciais. O clube em si, ele começou em 1890, ou no início do século XX. É antigo mesmo, que né? isso, Ele cara? já tem mais de 100 anos aí. E quantas pessoas tem mais ou menos esse clube? O clube em si, ele é nacional, Aham. então é uma sociedade que tem todo ao redor do Canadá. O clube de Montreal, ele é bem ativo. Então, eu não sei exatamente quantos membros tem, eu diria que uns ativos tem uns 30 membros, e eles se reúnem 2 vezes por semana, a gente tem reuniões, uma virtual, e aí sempre que está com tempo livre, a gente tenta ir para o observatório que eles Aham. têm no oeste Sim, da ilha, sim. para poder... Aí cada um leva os seus telescópios, mostra que legal. os equipamentos, é Aham. muito bacana. Que maneiro. Tem nome esse clube? Não? Tem, então é Royal Astronomical Society of Canada, Uau. Vou até anotar aqui. aí tem o centro de Montreal aqui. E tem uma agenda que eles seguem, alguma coisa assim, tipo agenda de estudo, sempre ou só vão lá se encontram e dependendo do dia falam de assuntos diferentes. Ah, tem. Tem muitas palestras que eles fazem. Os membros do clube organizam para fazer workshop de astronomia. Então, Aham. eles ensinam a fazer astrofotografia com equipamentos acessíveis. Aham. Você começar a fotografar galáxias bem... que são difíceis de ver. Tá. Tem outros workshops de desenho astronômico. Então, a partir do telescópio, você fazer o desenho do que você está vendo, registrar. E isso são as atividades regulares. Tem ainda as atividades públicas, que são oportunidades maravilhosas, assim. A gente vai para parques, vai com escolas, campos de verão, a gente leva telescópios e para o público grande, né? Crianças, adultos, todo mundo que está interessado, a gente mostra essa paixão pelo céu. Porque isso é divulgado aonde, cara? Esses encontros pro público? Então, eles têm um website. Pô, me dá aqui depois pra gente botar aqui pra galera assistir. Com certeza. Poder acessar. Depois tu me diz certeza. qual é o website, a gente já acessa aqui. Massa. Vamos botar pra galera, né? Sim, cara? Meu com filho certeza. adora, cara. Meu filho vai ficar louco com isso. Ah, né? isso é Vai assistir, maravilhoso. a mãe tá ali, não é verdade, não é verdade? Desperta o interesse já nas crianças, né? É. Com certeza. E uma vez por ano também tem o planetário aqui de Montreal, de Tintalcan, que faz um evento chamado Astrofest. Tá. Uau, eu não sabia. Bota aqui, Astrofest. É um encontro de toda a comunidade amadora e científica também de Montreal. Tá vendo, cara? Quanta coisa que a gente não sabia que tinha aqui. Bastante coisa, né? E me diz uma coisa, como é que é a ligação da física com a astronomia? Tu continua estudando a física nesse meio tempo junto com a astronomia. Exatamente. Como é que funciona essa união das duas? Eu, na verdade, agora, eu estou estudando só a física. Na universidade que eu tenho, eles não têm tanta astronomia. Então, eu estou procurando entrar Entendi. numa universidade que esteja mais ligada a isso. Tá. Mas elas se misturam. Quando eu estava fazendo as Olimpíadas, tinha um colega meu que comentava: física e astronomia misturam, que é uma beleza. Porque a física a gente procura entender os padrões da natureza. A astronomia, ela vem do estudo da observação do céu
dos cosmos e como a gente pode utilizar isso para a nossa vida aqui na Terra. Então, desde cedo, tinha civilizações antigas, os maias, os egípcios e várias outras que utilizam o céu como relógio, como calendário. Então, eles sabem o momento de fazer as caças, o momento de fazer as plantações, de fazer a colheita, tudo isso baseado no céu. E então esse é a origem da astronomia, né? Como a astronomia diz nome dos astros, nomos, e liga também a posição, né? Saber o movimento deles. A partir da física, a gente busca entender como a matéria funciona, né? Os mecanismos por trás do meio físico. Então é colocar a explicação por trás dos fenômenos que a gente vê. Então, por grande parte da história, a astronomia ela foi basicamente observacional. Com a física, o desenvolvimento da física moderna, da termodinâmica, da física quântica, a gente conseguiu ter umas interpretações muito mais sólidas, concretas, de como esses astros funcionam. Tem teorias de como uma estrela se forma, como ela evolui, como ela cresce de tamanho, de luminosidade. E tudo isso continua ainda sendo teoria ou tem provas disso? De como... Começa na teoria, né? Mas que com uma sucessão de observações vem se tornando mais concreto. Entendi. Então, esses conhecimentos, por exemplo, do ciclo de evolução estelar, dos catálogos, até da estrutura do nosso universo, né? Antes não sabia se nosso universo se limitava à galáxia que a gente vê, ou que se existiam universos de ilhas, que eles chamam, que eram tão distantes. Então, antes eles observavam com os telescópios algumas manchas um pouquinho borradas, e aí perguntavam, o que é isso? Né? Elas têm um formato interessante, espiral, uma coisa assim, mas não sabiam o que era. Então, eles disseram, essas são nebulosas, são nuvens de gás, talvez. E aí criou um grande debate, isso foi no final do século XIX, até que no início do século XX construíram um observatório gigantesco nos Estados Unidos, o Mount Wilson. Eles conseguiram observar pela primeira vez que dentro de cada nuvem dessa tinham estrelas. Estrelas que nem as que a gente vê de perto. Então, que aquilo ali era algo de uma dimensão inimaginável, que eles não sabiam antes, com certeza. Então tem sempre uma ligação entre a especulação, a hipótese e os experimentos que a gente faz. A ciência ela se constrói hoje a partir disso. E como que isso afeta o nosso dia a dia aqui, cara, na Terra? Então, Eu falo na Terra, assim, eu tô pensando em... Mas eu acho que é isso, eu acho que como que o movimento dos astros influencia a nossa vida aqui, de certa forma. pois é, essa questão, né, ela é muito antiga. Ela liga bastante o pessoal chama de astrologia, que é a utilização desse conhecimento para a nossa vida rotineira, né? Você estuda isso também, isso faz parte do teu estudo também. Eu, na verdade, não estou muito ligado com isso ainda. Eu estudo mais a parte da científica mesmo, Tá. com o método. Entendi. Mas essa parte é muito interessante. As culturas antigas, todas elas utilizam de uma forma esse conhecimento. E isso é a base da astronomia moderna de Sim, hoje. antigamente eu já usava a astronomia para saber quando plantar, quando colher, toda essa Exato. parte, né? Exatamente. A gente tem culturas como os Vedas, hindus, por exemplo, que tratam de uma maneira riquíssima como que cada astro se liga. Às vezes o perfil de uma pessoa, com o plano energético dela. Então, quando a pessoa presta atenção, realmente tem conexões. Cara, por muito menos, a gente vê assim, alguns esportistas também que se baseiam na Lua, pescadores, cara, se baseiam na Lua para fazer suas pescas, fazer, né, toda a tua transição, a tua rotina. Com certeza. Esportes mais ligados à natureza, como o próprio surf, que se baseia na Lua, pelo mesmo, lua cheia,
A maré vai estar Existia XY. até o corte de cabelo, tinha aquele corte de cabelo se baseava na Não, posição calma da aí, lua, né? isso é mito, cara. Porra, tá falando sério, Mas cara? tinha, não sei se é verdade, né? Será? Sim, Mas existia. olha só, você mencionou isso. Mesmo eu não tendo cabelo, eu tô falando. Acho que a gente eu me baseei na lua pra ver o que aconteceu. na lua nova. Mas olha que interessante, isso que você falou, né? Os pescadores lá na Bahia, por exemplo, usam a lua para fazer os mastros. Porque a lua ela tem um efeito gravitacional Sim. na Terra Sim, muito forte. sim. E quando ela está no período, né, o perigeu que chama, o período mais próximo da Terra, ela vai atrair mais, até o período de maré cheia que a gente tem. E é o período em que, para as plantas, por exemplo, a lua faz uma atração maior no fluido das plantas. Olha isso. Então, quando o pescador vai fazer o mastro do navio, ele faz com a madeira. Então, ele pega, eu quero fazer um rastro resistente. Então, quando que ele vai cortar? É quando a lua está cheia. Quando a seiva está mais externa, vai dar mais rigidez para a madeira. Olha isso, cara. Então, isso são só exemplos, são conhecimentos Sensacional. assim, que cada grupo, cada pessoa se forma. E são riquíssimos, né? Cada grupo tem o seu. Então, é algo que tem um valor inestimável. Você falou que você está construindo um radiotelescópio na universidade, é isso? Exatamente. Cara, o que é um radiotelescópio, cara? Então a gente está muito acostumado com a ideia de olhar para o céu com um telescópio, né? Um telescópio óptico. Eles usam espelho, usam lentes, mas os sinais que a gente recebe de lá não se limitam ao que a gente vê. É possível, por exemplo, se você colocar uma placa fotográfica, né, um papel, aqueles filmes antigos, colocar num ponto escuro do céu por muito tempo com o telescópio, você vai receber um sinal. Ele vai manchar e vai, às vezes, dar uma imagem interessante. Caramba. Então, o conceito do radiotelescópio é utilizar uma outra forma ao que não é a luz visível. No caso do rádio, é um sinal luminoso também, que a frequência é um pouco mais baixa do que a que a gente vê. Então, tem o pessoal que faz telescópio ultravioleta, telescópio de raio-x. São todos telescópios de luz, eles pegam luz, mas que não é visível, tá fora. Nosso olho ele é um sensor também, ele é um telescópio. Então ele tem as limitações dele. Quando a gente utiliza equipamentos, né, que pegam essas outras frequências, a gente consegue captar esses sinais também. Então, o radiotelescópio, ele observa na frequência do rádio. Isso quer dizer que pode captar sinais vindos de fora do planeta? Exatamente. Comunicação alienígena, digamos. Com certeza. Isso é interessante, porque cada comprimento de onda tem as suas propriedades de propagação. Então, se a gente tem a luz visível, por exemplo, existem partículas no universo, nuvens de poeira, que absorvem muito dessa luz. Quando a gente pega um outro comprimento de onda, pode ser que essas mesmas nuvens de poeira, por conta da interação com a luz, não absorvam muito. Então a gente consegue ver por trás de poeira, de galáxias, coisas que a gente não vê a olho nu, coisas que a gente não vê mesmo com telescópios grandes. Só dá para se perceber com outros tipos de ondas. Assim, só para resumir para a gente que é mais leigo, né? Um radiotelescópio seria mais potente que um telescópio? Seria isso, não? Então, não necessariamente. Tem uma relação bem fundamental na física que relaciona o comprimento de onda do que a gente observa com o poder de resolução do telescópio. Tá. Então, quando a gente vê um objeto muito distante, pega uma moeda, por exemplo, né? Se a gente estende ela, coloca com o braço estendido, ela vai ficar menor do que ela seria com próximo do olho. Né? Certo. Então, se a gente pega um objeto grande, a Lua, por exemplo, é imensa, né? É. A distância que ela está, ela parece uma moeda, com o braço estendido. Então, o poder de resolução, ele representa a menor divisão dessa, o menor intervalo de arco que a gente consegue distinguir no telescópio. Que vira um borrão ou que você realmente consegue ver. Tá. E quando a gente aumenta o comprimento de onda, no caso do rádio ele tem um comprimento maior do que o do visível, esse poder de resolução ele diminui. Então fica mais difícil de ver. Tá. Então a gente precisa de equipamentos cada vez mais grandes. Então o que o pessoal faz é criar redes de telescópios imensas, assim. Nos Estados Unidos tem um chamado Owens Valley Array, que eles utilizaram um vale todo dos canyons para poder fazer um telescópio.
Imagina o Um tamanho. telescópio do tamanho de um vale todo. De um vale todo. E mais impressionante que isso é uma colaboração chamada Event Horizon Telescope. Eles fizeram a primeira imagem de um buraco negro em 2017 e a ideia é fazer um telescópio com a abertura da Terra, o diâmetro da Terra. Mas como é que poderiam Como fazer é que isso? pode isso, velho? Então, para fazer isso, eles usam uma técnica interessante, chama interferometria, que é não utilizar um espelho, né? Não é como um espelho que cada ponto dele, da superfície, vai refletir a luz, mas utilizar pontos seletos, assim. Então, tem um canto da Terra, tem um telescópio, e outro canto da Terra tem outro, e a partir disso ele consegue fazer a diferença de sinais. Ele pega ao mesmo tempo, e a partir disso consegue reconstruir a imagem. Qual é o telescópio mais potente que existe hoje, cara? Telescópio, não radiotelescópio. Certo. Então, agora mesmo, assim, um mês atrás, eles terminaram de fazer a instalação da câmera, que agora é a maior câmera do mundo, no um observatório no Chile, no Atacama, que é o Vera Rubin. Estão fazendo uma missão que é Legacy Survey Space Telescope, que eles estão buscando fazer a maior varredura, é um telescópio de varredura do céu. Então, cada noite ele vai passar por fazer o ciclo de rotação completo e pelo tamanho do espelho dele, agora não estou lembrado, ele vai conseguir atingir profundidade muito maior do que os telescópios que a gente tem hoje. E ele é um projeto só do Chile ou de vários países juntos? Ele é uma colaboração internacional. Inclusive, o Brasil ele dá o suporte para isso. O Canadá tem bastante envolvimento, os Estados Unidos também, mas é uma colaboração internacional. Assim. E por que aquele telescópio, qual é o nome, cara? James Webb, eu acho. Por que ele é tão conhecido, tão famoso? Acho que é um pouco mais falado, né? O James Webb ele foi um grande trabalho assim, em equipe, né? Em tour de force, em francês, porque ele é um telescópio infravermelho, que é o maior até agora nessa frequência, e ele é o sucessor do Hubble. Tá. Tem uma noção que é bacana de ter, que é por que colocar um telescópio no espaço? Se a gente tem coisas na Terra, a gente consegue observar tão bem, por que no espaço? Né? A Terra, na verdade, a gente está sobre uma camada, uma atmosfera. E essa atmosfera é como se fosse uma água, né? Imagina dentro de uma piscina olhando para fora. Tá bom, entendi. Quando a água ela se mexe um pouco, ela vai distorcer a imagem. A atmosfera ela é a mesma coisa. E aí, quando a gente coloca um telescópio no espaço, a gente evita toda e qualquer perturbação. Aí tem a visão real, digamos. Exatamente. Então, esse é o princípio de colocar coisas no espaço. Só que aí tem as dificuldades. Tem o custo de envio, que não é nada barato. Imagino. Tem que fazer um equipamento resistente, ele tem que sobreviver ao voo, um foguete vibra muito. Ele tem que durar sem manutenção pelo todo o período da missão dele, geralmente alguns anos. Então são muitas dificuldades também, as temperaturas extremas, radiação. Mas veio uma série de sucessão aí de telescópios mandados para o espaço. E o Hubble, ele foi o maior deles, assim, até o James Webb. E o Hubble ficou ativo, ele ainda está com o poder de fazer os dados, mas ele já está com problemas, né? Ele tem... Ele utiliza a onda de rádio para mandar informação, por exemplo, para a Terra? Eu não tenho certeza como funciona esse mecanismo, mas o Hubble ele é um telescópio óptico, né? Ele pega o espelho no espectro visível. O James Webb, ele veio como um sucessor, então ele pega um pouco do espectro visível, mas pega principalmente o infravermelho. E com isso, ele tem um espelho muito maior e consegue olhar para o céu com uma resolução maior ainda. Então a gente vê galáxias muito distantes. A gente consegue ver por trás de nuvens de poeiras. Então, nas primeiras imagens que ele foi mandado mesmo, foi possível detectar uma nebulosa que antes achava que ela só tinha uma estrela no centro. Quando se pegou no infravermelho, que a gente recebe os sinais de atrás dessas nuvens de poeira, a gente viu que tinha uma outra estrela. Caramba. Então, foi assim, as primeiras imagens já fazendo descobertas. Essas imagens que ele envia pela distância que ele está não chegam na Terra em tempo real, né?
Não. Demora quanto tempo para vir isso de lá para cá, digamos? Então, o James Webb ele está numa órbita que é interessante. Ela é síncrona com a Terra, a translação da Terra em torno do Sol, porque ele fica sempre na sombra. Então, tem uma distância mais ou menos fixa que ele fica. Chamado ponto Lagrange 2, o local que ele fica. Eu não sei ao certo o tempo que leva para essa mensagem chegar, mas eu diria que são alguns minutos, porque é uma distância grande, né, comparável. O tempo para um fóton emitido no Sol chegar à Terra é aproximadamente 8 minutos. Tá. Então, o James Webb seria menos disso, mas tem uma latência representativa aí. E até hoje, esses telescópios observaram algum indício de vida fora da Terra, cara? Ou não? Pois é, isso é um ponto que tem muita controvérsia. O James Webb ele procura ativamente assim por sinais de vida a partir dos exoplanetas. Campo, exoplanetas. Exoplanetas, tá bom. Que são planetas em outras estrelas Tá diferentes bom. do Sol. Até então, era muito difícil encontrar eles, porque eles são pequenos. Então, a gente não tem telescópios grandes o suficientes para distinguir eles do espaço mesmo. E com o James Webb já é possível fazer isso numa escala que agora exoplaneta virou o hit da ciência hoje, é exoplaneta, principalmente aqui em Montreal. Então, o James Webb ele consegue detectar o espectro da atmosfera desses planetas. Então, ele sabe qual é a composição química que eles têm. E aí consegue saber se tem possibilidade de vida ou não nesse planeta. Exatamente. Então, tem dois métodos assim de detectar exoplanetas. O mais utilizado deles é o do trânsito. Então, eles observam como o brilho de uma estrela diminui quando um planeta passa por cima. E aí, com isso, eles sabem qual que é o tamanho do planeta, qual que é a distância que ele está desse Sol. E aí, sabendo a luminosidade dessa estrela, ele sabe se o planeta está na zona habitável. E ainda além disso, sabendo da composição atmosférica, ele pode dizer, tem chance de ter vida aqui. Mas ainda assim não foi detectado nada. Ainda nada que confirma ao certo. Esse telescópio James Webb, ele é mais potente ou tão potente quanto esse do Chile? Tem alguma diferença? Então, o diâmetro do telescópio do Chile é bem maior do que o do James Webb, mas tem a questão do Chile estar em solo. Então, ele tem as perturbações atmosféricas, né? Ele está num lugar que já é muito elevado, né? Na Cordilheira dos Andes, ali no deserto do Atacama, e é um lugar muito seco, e isso favorece muito para observar. Mas cada telescópio tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Então, eles se complementam. Entendi. O que falta na imagem de um se complementa na imagem do outro, e aí eles trabalham juntos? Existe algum grupo que, olha, vou pegar a informação do James Webb, a informação desse do Chile, vamos juntar e vamos tirar uma conclusão? Totalmente. O trabalho de um astrônomo hoje é principalmente fazer essas ligações. Entendi. Então, a gente está numa era chamada de Big Data Astronomy, né? Grande ciência de dados. Então, muitos dos dados coletados por essas colaborações são disponibilizados online, às vezes gratuitamente para acesso aberto. E aí o astrônomo, o que ele faz é acessar esses dados, juntar eles e correlacionar com alguma hipótese. Então, o trabalho dele é integrar todo esse trabalho dos observadores. E esse radiotelescópio que vocês estão construindo, ele já está pronto ou ainda está em fase de construção ainda? Já está funcionando, digamos? Então, ele é pequeno. A gente até agora tem uma antena loop de 80 centímetros de diâmetro. Então, pode imaginar como um projeto amador, assim. Ele veio a partir de um kit Citizen Science, que chama, então ciência para o cidadão, que é livre para todo mundo. Qualquer um que queira comprar esse kit pode comprar e montar seu radiotelescópio. Então, nós fizemos isso como uma iniciativa para os estudantes da universidade. A gente começou a montar ele em maio do ano passado, e agora a gente já está com a antena e conseguimos, aí, no mês passado, ligar ele pela primeira vez.
Já conseguimos observar o Sol, Ah, é? as emissões do Sol, e foi muito bacana de ver isso. São quantos estudantes trabalhando nele? Então, por enquanto, tem eu que estou coordenando com os voluntários. A gente até agora teve 6 estudantes mais ativos, que foram montar a placa, os circuitos com a gente, que foram instalar a antena. São 6 estudantes que estão, um grupo pequeno ainda. Aham. É a observação do céu, né? Vamos falar observação do céu de forma bem leiga. Isso é antigo, né, cara? Assim, acho que os grandes filósofos sempre faziam isso e tiravam grandes conclusões, assim, para a vida, para o sentido do que é a vida, né, cara? Você tem alguma relação, cara, com a filosofia, alguma coisa assim? Não. Com certeza, com certeza. A gente tem tradições muito antigas que tratam disso, do céu, do alinhamento planetário, principalmente na parte do esoterismo, que busca compreender a relação natureza e humano, né? O humano, basicamente, ele é natureza também. E até pela física moderna, a gente vê que a matéria que hoje está no nosso corpo, ela foi formada em estrelas. As estrelas, elas são como se fosse o forno que une as matérias para fazer tudo que se vê aí, os planetas, começa nas estrelas. É porque, assim, eu imagino que no momento que você está sendo gerado, do embrião ali, a cada momento que essas estrelas estão posicionadas, está gerando uma influência no eletromagnetismo da Terra, na gravidade. Então, assim, teu DNA está sendo formado a partir daquilo ali. Então, existe um período que você vai ser formado, teu cérebro vai ser formado de uma forma, de uma maneira. Mudou as estrelas, se for formar de novo um outro contexto astronômico, vai ser formado com outro poder de gravidade, talvez surja o mesmo ser, mas com um Posso falar uma pensamento besteira que eu não diferente. sei, mas eu acho que é a física quântica que diz que tudo está conectado, né? Que tudo é uma coisa só, né? Tudo está ligado, né? Totalmente. A física quântica, ela trouxe esse step, né, esse passo, que diz assim, ó, o observador, ele também faz parte do sistema. Quando a gente observa algo, É isso aí. a gente também está influenciando isso. E isso é algo fundamental. A gente tem desde os princípios herméticos que dizem, ó, tudo que está embaixo reflete em cima. O pensamento cria matéria, o pensamento é vibração, tudo é vibração. E na física não ondulatória a gente trata disso. A física quântica é baseada na função de onda, né? Trata tudo como uma onda que tem uma frequência de vibração. E isso também as religiões todas se tratam. Então é uma marcha. Cada frente de conhecimento está olhando para a mesma coisa, né? Ela só se aproxima de uma vertente diferente. Essa questão do pensamento gera matéria parece até aquele negócio do segredo. Sim. É do livro do segredo. Que o pensamento atrai. A lei que a lei dizem a lei da atração. Atração, isso aí. Você pensa e atrai, porque o pensamento gera matéria, gera energia, e o universo também, né? Mas isso aí já é provado, que pessoas que são muito negativas pensam o tempo inteiro em coisas negativas, atraem essas coisas negativas à sua vida, e é comprovado isso, cientificamente, a parte fisiológica, né? Agora, eu não sei da parte astronômica, mas da parte fisiológica, com certeza. É a ciência da vibração mesmo, né? O nível de vibração que cada um coloca, isso muda o exterior também. Mas me diz uma coisa, que a gente estava falando agora aqui dessa coisa das civilizações antigas, que eles já tinham esse conhecimento, né, da astrologia, né, de como as estrelas funcionavam, de como isso afetava a vida deles aqui na Terra. Aqui. Tem muita gente que defende essa teoria de que, na verdade, essa informação para eles não foi eles que descobriram do nada, que teve influência alienígena que esteve aqui e passou essa informação para eles. Tu, pessoalmente, acredita em alienígena, em vida fora da Terra? Olha, eu não tenho uma opinião formada. Já tive muita aversão a isso, mas eu tenho estado muito aberto. Por quê? O conceito de alienígena, o que isso é? Né? Algo que a gente não conhece, algo que vem de fora da Terra, algo que é alien. Né? Alien, linguisticamente, a gente pode aplicar a qualquer coisa. Uma pessoa que chega numa comunidade indígena, ela é um alienígena. Sim. Ela não vem dessa comunidade. Então, esse conceito de alien, ele não necessariamente se forma com o que a gente vê em filmes, não necessariamente se identifica isso.
Civilizações muito antigas, culturas, religiões, trabalham no plano transcendental. A gente vê além da matéria. Eles tratam como o plano físico sendo só um dos planos de existência, mas tem outros. Os princípios herméticos também, né, de filosofia egípcia, que são a base de todo o ocultismo hoje em dia, de várias religiões, tratam disso também. O mundo material ele é um reflexo do mundo espiritual, ele é uma projeção. Então, na minha visão, o que são... As regiões todas falam, nossos conhecimentos são revelados, eles não são nossos. Eles vêm do plano espiritual. E as religiões tratam também de quê? De encarnações. O Unus, esse ser supremo, né, que engloba tudo no universo, quando ele se encarna de vezes para elevar a vibração da sociedade. Então, isso pode ser chamado de alienígena, pode ser visto como algo que não conhece, mas que culturas tratam desde muito tempo. Mas essa história que o pessoal, eu vi um alien que tem aquele espaço 51, né? Área 51. Área 51, que dizem que os Estados Unidos estão escondendo porque já pegaram alienígenas, isso tudo história ou não? Isso eu não tenho como saber, assim, não tenho muito conhecimento, não. Mas dentro da astrologia não tem, tem uma área, um pessoal que busca, que vai para esse lado, assim, digamos assim, busca a vida fora da Terra, comprovações de que existe, não vida, só vida fora da Terra, mas vida inteligente, digamos, fora da Terra. Com certeza, isso na astrofísica formal mesmo. E tem um instituto muito grande, o Instituto SETI, que busca sinais aí desde a década de 60, se eu não me engano, que o pessoal está bem ativo. O Carl Sagan, um astrônomo bem conhecido, ele fazia parte desse instituto também, e eles utilizam os métodos científicos para procurar vida externa. Então, eles usam muito os radiotelescópios, hoje em dia, para tentar procurar sinais modulados. Eles já fizeram, né? A gente teve a sonda Voyager, que foi enviada aí, o objeto humano mais distante que está da Terra. Nós colocamos os elementos nossos para possibilitar essa comunicação. Então, essa foi a sonda que enviaram, aquela que colocaram códigos, como assim? Não, tem um disco de ouro que está tocando música lá, tocando música da Terra. E aí, nesse disco, ele tem instruções, dizem, nossa posição relativa a essa e essa estrela é tal. Então, eles conseguem encontrar, eles conseguem ter informações do tempo que a gente usa. Então, são todas tentativas. Estamos abertos, assim, a fazer isso. Venham nos conquistar. Venham nos conquistar. O ser humano busca isso já há muito tempo. Isso não é de agora, né, cara? Tem algum... você deve ter se inspirado em alguém na astrofísica. Assim, existe alguém que você se inspira? Eu ia falar algum astrofísico famoso, mas eu não conheço nenhum. Olha, a astronomia, ela chegou para mim, né, a partir dessa Olimpíada, então não foi necessariamente se inspirando em alguém específico, mas uma pessoa que ressonou muito comigo na física é um professor conhecido dos Estados Unidos, que é o Richard Feynman. Ele tinha uma didática muito engajante, assim, transmitia um fogo muito forte. E aí, principalmente durante o ensino médio, eu assistia muito das palestras, que ele deu um curso que foi gravado nos anos 60, então todo o áudio dele está gravado em fita cassete, e isso foi disponibilizado para o público. Então eu escutava muito dessas aulas, e ele estava no meio... A comunidade da física ela é muito interligada, então o físico que estuda uma área física de partículas conversa muito com o astrofísico, conversa muito com a pessoa que faz física da matéria condensada. É uma comunidade que troca ideias. Então, tem muitas figuras que nas Olimpíadas, por exemplo, que a gente estudava, que tinham histórias muito interessantes. Então, tem o Edwin Hubble, por exemplo. Tem mulheres que fizeram trabalhos fenomenais, assim. A Vera Rubin, que começou com a matéria escura, das primeiras evidências de que tem alguma coisa no universo que tem uma força gravitacional que a gente não vê. Seria o buraco negro, não? É uma possibilidade hoje em dia. Tá. A matéria escura. Tem outras que são partículas que a gente nunca observou, a gente não conhece.
Ainda é uma questão muito em aberto. O que é o buraco negro, cara? Falando de que entrou nesse assunto aí. Tá, então isso é um conceito que ainda não se sabe exatamente o que é. Eu estava numa palestra em 2023, o representante de um projeto grande aqui do Canadá, ele disse: o buraco negro é o átomo do século XXI. No século XX a gente teve o núcleo, né, toda a descoberta do que é esse núcleo, que a gente estudava, né, faz a matéria, as ligações químicas, tinha um conhecimento muito grande da química, como fazer materiais diferentes, mas não sabia o que era ele internamente. O buraco negro, o que é que a gente vê hoje, né? Ele é um aglomerado muito grande de massa que tem uma atração gravitacional tão forte que a luz não consegue escapar. Então ele tem um evento, um horizonte de eventos que se chama, que é o lugar que a luz não consegue escapar, mas de dentro dele a gente não sabe se ele tem uma estrutura, não sabe qual é a geometria do espaço-tempo lá dentro. E isso são todos conceitos que foram muito bem trabalhados assim, no início dos anos 60. Mas tudo, por enquanto é tudo só teoria, digamos. Muito pouca. Não se sabe se, tipo, se ele suga, digamos, um planeta lá para dentro dele, para onde vai parar esse planeta. Exatamente. Então ainda está no ramo da física que a gente não conseguiu desenvolver equipamentos para detectar, para ter essas evidências fortes. Acho que teve um filme que falou muito dessa parte, assim, que eu acho, pelo menos eu como leigo, acho que falou bastante dessa parte da física, que foi aquele filme Interestelar, né? Sim. Que marcou bastante. Não sei se naquele filme tu acha que ele fala de forma realista do que acontece nessa parte da física, né, pelo menos no espaço, assim, ou teve muita invenção ali? Esse filme ele tem um trabalho muito bom assim nos conceitos. Conceito da parte da relatividade geral. Então, teoria das cordas, né? Exatamente. Ele teve um trabalho muito bem feito nessa área. Aquela coisa de que o tempo fora da Terra é diferente também do que o tempo aqui na Terra, né? Que eles estavam num planeta lá, que o planeta só naquele planeta lá, um segundo no planeta era 10 anos lá E no filme aparece um pip, que é o tempo que sim. É sensacional. Cara, tem um cara no Brasil, conhecido aí em vários podcasts, que é o Sérgio Sacani. Ele é astrofísico também ou não? Qual é o... Eu não tenho certeza da formação dele, mas eu já escutei muito falar dele, eu assistia, principalmente no ensino médio, alguns, não muitos, mas alguns vídeos dele também. Ele fala muito aí, né, do buraco negro, ele fala bastante James Webb, ele tem um conhecimento muito vasto disso aí também. Daqui a pouco é você, né, cara? Vamos lá. E deixa eu perguntar uma coisa. Cara, quais foram os desafios mais inesperados nesse projeto todo que você entrou de astronomia, física, Canadá? Essa é uma pergunta muito boa, assim. Até o momento, um que foi o mais forte foi essa questão de passar da progressão educacional. Que isso exigiu de mim uma persistência, uma determinação muito grande, uma coragem também, de voltar para o Brasil sozinho para passar esses 3 meses numa cidade que não era a minha. Sim. E estudando numa escola pública, né? Então eu fui para Campina Grande, passei 3 meses estudando numa escola pública, que a realidade é muito diferente da escola privada que eu estudava antes. Sim. Então lá, para mim, foi formador, foi uma experiência formadora. Uma coisa que surpreende bastante assim, é a questão da idade, né? Que ele é um cara novo, 19 anos. Já com esse conhecimento todo, né? É difícil de ver, né? Pessoas assim que estão jovens, assim, com todo esse estudo já, esse conhecimento, assim, né? Tu acha que já tem bastante jovens vindo para essa parte, buscando essa área, assim, hoje em dia, ou ainda tem pouca gente, assim? Eu diria que sim. Eu diria que o Brasil, principalmente, ele está com um plano educacional que está estimulando muito isso. Então, nós temos centros excelentíssimos de pesquisa sendo formados no Brasil, que oferecem oportunidades para jovens estudantes desenvolverem esse conhecimento. Eles oferecem programas de bolsa, programas de mentoria, de formação, que permitem a esses jovens, que são, agora não vejo como sendo poucos, desenvolverem um conhecimento que a nível assim... Eu chegando aqui no Canadá com conhecimento de lá, eu via que não era o que os alunos daqui tinham. É um conhecimento de nível alto.
do Brasil. E tudo isso que você passou, cara, tanto o estudo da física, o estudo da astronomia, a vinda para o Canadá, isso mudou um pouco a forma que você enxerga a vida no dia a dia? Deu uma mudança na tua cabeça? Porque, cara, 19 anos, já estudando tudo isso, eu acho que eu lembro quando eu tinha 19 anos, ainda estava meio, tipo, cara, não pensava nem o que ia fazer da minha vida. Com certeza, essas experiências alargaram os horizontes do que é a vida, do que realmente significa. Eu, durante o meu ensino médio, foi um período que eu estava muito focado nos estudos. Foi durante a pandemia. Então, tudo que eu fazia, dia e noite, acordava às 5 horas da manhã, e o tempo que eu tinha livre antes da escola, a escola começava às 7h15, eu dedicava para ver vídeos para preparar para a escola. E aí, à noite ainda tinha aula até 9 da noite, e era cansativo, mas era uma vida de dedicação, assim, para isso. A vinda para o Canadá, ela foi um contraste muito grande. Ela me mostrou que, estudo é bom, leva a lugares muito bacanas, mas não pode ser só isso. Mostra que a vida é um balanço, de verdade. Interessante. A gente tem que saber balancear o estudo, saber balancear as relações, saber balancear cada tipo de envolvimento. E isso é algo que essa experiência do Canadá, de voltar para Campina Grande, me mostrou. Assim, você pode estar no momento, né, que a vida está muito bem definida, então tem uma carreira ali, e você dedica 100% para ela, mas ao mesmo tempo pode não estar. E é nessas situações que o balanço faz a diferença. Tu acha que afetou teu social, teus amigos, ou não afetou em nada? Foi uma expansão muito grande de horizontes, principalmente nesse lado. Antes era muito fechado, né? Eu dedicava totalmente para os estudos. Ah, entendi. Então, e na pandemia ainda, que a gente estava no isolamento, então a vida reduziu aos estudos, que foi algo muito interessante também. Mas essa vinda para o Canadá mostrou, você não pode deixar que seja só isso. A vida é muito maior do que isso. Tem as relações, tem as comunidades. E juntar com o clube de astronomia, fazer apresentações, permitiu justamente desenvolver isso. É muito legal você falar isso, cara, porque tu pega uma galera aí que se foca no estudo e esquece que o social também é bem importante, né? Porque é uma troca, né, cara? O que ele aprende, ele passa para outra pessoa, o que outra pessoa aprendeu, passa para ele também, e o conhecimento se espalha e se engrandece dessa forma. Ela não pode ficar parado, né? O que a pessoa aprende não vem dela também, né? Exatamente. Ela recebe da comunidade. Isso. Recebe da natureza também, então é parte dela, do trabalho dela, dá também. Assim. Quanto mais pessoas tendo oportunidade a ter esse conhecimento, vão ser pessoas que também vão divulgar, né? Isso vai girar, né? Exatamente. São mais mentes pensando na mesma coisa. Isso é uma questão bem filosófica, tu vê como a filosofia acabou entrando de novo no nosso papo aqui, né, cara? E com essa relação filosofia e astronomia que você tem um grupo, né, de filosofia também, não é? Sim, eu estou estudando, sou membro da Nova Acrópole, do Canadá, que é um movimento internacional que busca trazer uma filosofia para a vida. O objetivo deles é como é que a gente pode engajar a sociedade de um modo que ela vá construir, que ela seja ressonante, em harmonia. Então a gente estuda textos antigos, clássicos, e religiões e tradições de diferentes culturas para pegar o essencial delas e ver como que a gente pode contribuir e formar uma sociedade que seja harmoniosa. E nesse estudo aí você conseguiu identificar alguma diferença de como a gente vê o céu, a diferença entre Canadá, Brasil, isso é muito outros bacana. tempos? Não sei. Então, na experiência pessoal, quando eu estava voltando para Campina Grande para fazer esse movimento educacional, eu vi da janela do avião uma constelação, Orion, que para mim isso marcou um pouco, foi interessante. Deu para ver ela rodando um pouquinho, girando por conta da latitude. Sim. Isso é algo que eu nunca tinha visto antes. No Brasil, a gente estava na casa dos meus avós durante a pandemia, e lá em Brasília, é uma cidade conhecida por um céu muito bonito. Quando chegava à noite, às vezes eu ia para o fundo do quintal e ficava vendo ali, e ficava maravilhado. Via os satélites passando, era maravilhoso.
Mas eu não tinha esse conhecimento, assim. Eu via o céu, ele é o mesmo. Quando eu vim para o Canadá, a gente vê no hemisfério norte, é um céu diferente. As estrelas que a gente vê não são as mesmas necessariamente do de baixo. Isso foi muito bacana, expande a noção assim, caramba. Tudo isso que eu vivi até um momento da vida é restrito de uma experiência, de um local. Existe, além disso, todo um universo, um Canadá, por exemplo, que é totalmente... Tem elementos que eu nunca tinha visto antes. Então, isso foi uma expansão nesse nível. E aí, para além disso, tem a consciência de que nós, como humanidade, como Terra, somos limitados pela nossa experiência também, né? Existe muito além do que a gente pensa, do que a gente pode... por onde a gente vive ali, né? Exatamente. Cada vez que tu muda de lugar na Terra, tu vai ter uma experiência diferente, vai ter uma visão diferente do espaço. Né? Agora tu vê, ele é o cara que ele conseguiu, hoje, pô, meu irmão, a gente tá no século XXI, ele consegue sair do hemisfério norte para o hemisfério sul e vice-versa e ver céus diferentes. Sim. Agora imagina naquela época, cara, um povo indígena que não conseguia sair, um povo que morava no hemisfério norte, outro que morava no hemisfério sul, cada um com um céu diferente, com suas religiões, por isso que é partidos diferentes. Por isso que é difícil de acreditar que essa informação venha deles mesmos, né? Porque imagina com a limitação que eles tinham naquela época, eles ter todo o conhecimento que eles tinham sobre astronomia, sobre tudo. E é impressionante como em comparando diferentes culturas dessas, como são similares. A essência é a mesmo mesma. Com céu diferente, cara. Com céu diferente, com ambiente diferente, temperatura diferente. Os elementos da essência são os mesmos, né? Todos os seres humanos. Se tu para pensar numa época que eles não atravessavam oceanos, não tinha como eles se conhecer porque não atravessavam oceanos, construíram pirâmide no Egito, construíram pirâmide no México. Como é que naquela época, por que naquela época eles pensaram em construir o mesmo tipo de construção? Agora pensei uma outra coisa aqui que me veio na cabeça, cara. Na época dos grandes navegadores que se guiavam pelas estrelas, o cara viveu a vida inteira naquele mundo ocidental dele, vendo aquele céu. No momento que ele atravessa, o céu mudou. Como é que ele se guiava, cara? Ele ficava perdido? Mudou o céu. Cara, que interessante isso, né? Deve ser interessante. Eu imagino que deva ter havido essa busca assim, então como é que é o céu na Índia, como é que é o céu na Inglaterra, o pessoal correndo lá para fazer as cartas, porque isso deve ter sido muito interessante mesmo. Eu acho, por isso naquela época às vezes eles iam parar num lugar, eles achavam que estavam num lugar, estavam em outro, né? Eu tava lendo que tem uma iniciativa, cara, que você falou, Two White Sea. Sim. Bom, me fala um pouco mais dessa iniciativa aí, do que... Então isso é um movimento que eu vejo muito importante, e quando eu escutei da primeira vez, ressonou muito com o que eu vejo, que ele é uma iniciativa dos povos nativos daqui, de tentar transmitir a consciência de que o conhecimento que a gente aprende na escola, ele não é universal, ele não é único, não é exclusivo. Então, existe, para além disso, outras visões, outras verdades, e que muitas vezes se complementam. Então, esse movimento do Two White Seeing, ele é uma iniciativa de alguns membros dos povos indígenas daqui do Canadá, que busca integrar ao currículo das escolas os aprendizados indígenas. Eles trazem valores muito importantes, como o respeito com a natureza, a harmonia que a gente tem com ela, de que cada aprendizado ele se dá por relações, né? Não é somente a pessoa colocar uma informação num quadro e esperar que o estudante, a partir daquilo, muito legal, absorva. Não, é formado a partir de relações, então ele tem que viver o conhecimento que ele aprende, não é só armazenar. Então são princípios muito... Maravilhoso isso, cara. Muito ligados à essência humana, que permitem um crescimento muito grande. Então, quando são colocados juntos esses conhecimentos das tradições europeias, western, né, ocidentais, com as tradições dos povos antigos, eles se complementam, tornam uma visão mais forte. E essa iniciativa ela já está sendo posta em prática já? Ela já está sendo posta em prática. Ela começou no início dos anos 2000, eu diria, final da década de 90,
e veio crescendo. Então, hoje nós temos vários palestrantes ao redor do Canadá, do mundo também, que trazem isso. Nos currículos das escolas do Canadá, isso já faz parte também. É um movimento que vem ganhando representatividade aqui. Cara, e agora voltando para uma questão mais atual aqui. Quais as descobertas mais recentes do campo da astrofísica que existe hoje que é impactante para nossa vida? Acho que tudo, né, cara? Mas o mais recente. Então, que a gente estava comentando um pouco, tem essa parte dos exoplanetas. Principalmente com o telescópio James Webb, isso foi um campo que cresceu enormemente. Então, as pessoas já estão fazendo estudos muito detalhados da geologia de planetas como esses, da atmosfera, se pode haver uma dinâmica de vida ali dentro. Isso permite, né, o começo de um novo campo. Nós temos no campo da matéria escura também, que é mais na parte teórica um pouco, de colaborações que já estão detectando a expansão do universo nas beiradas do que se pode observar teoricamente. E estão mostrando que, talvez tenha alguma coisa a mais na visão que a gente tinha. Talvez o que a gente conhece até agora não esteja completo. Na parte prática, eu diria que o desenvolvimento tecnológico e cada trabalho de pesquisa desse traz é muito grande. Então, para construir um grande telescópio que coleta um volume muito grande de dados, a gente precisa de processadores muito poderosos, de maneiras de transmitir esses dados. Então, na parte da tecnologia da informação, isso gera um avanço tecnológico muito grande. Na parte ótica também, isso gera um desenvolvimento. E na parte de colaborações internacionais também. A gente tem gente de todo mundo juntando para fazer esses projetos darem certo. Então, traz um desenvolvimento holístico, eu diria. E tu já faz parte de vários projetos já, né, digamos, desse clube de astronomia, tem esse outro projeto lá do telescópio, lá do rádio telescópio. Tem algum projeto teu, pessoal, que tu trabalha? Tu, Lucas? O que eu tenho trabalhado de uma forma mais pessoal é esse do radiotelescópio, que foi uma iniciativa estudante. Então, ele não está ligado com currículo ou formalmente assim. Começou da ideia de trazer essa oportunidade mesmo, fazer, vamos juntar os estudantes aqui para fazer um negócio bacana. Aí eu conversei com o professor do Clube de Astronomia, perguntando, você conhece alguma iniciativa que a gente podia trazer? Eu estava pesquisando sobre esse projeto, encontrei, você conhece, já ouviu falar dele? Aí ele disse, tenho 4 kits desses que eu comprei para o meu college, mas eles não estão sendo usados. Quer um para montar você? Nossa, seria excelente. Aí a gente começou a montar. E aí depois fiz uma aplicação para um programa de financiamento da universidade e a gente recebeu um valor para construir uma antena. Então ele veio dessa iniciativa pessoal mesmo e agora está crescendo de pouquinho em pouquinho. Cara, assim, o pessoal, os novos estudantes, eu acho que, cara, a geração hoje, né, aprende muito por meio de YouTube, podcast, né, assim, essas coisas. Tu acha que esse modelo pode substituir, cara, a educação tradicional e... Esse modelo, basicamente meu ensino médio foi muito baseado nesse modelo. Foi o período da pandemia, então não estava com as aulas totalmente estáveis, né? As aulas eram todas online. Então, grande parte do tempo livre que eu tinha, eu ficava vendo YouTube, eu complementava as aulas com leituras também online. E isso foi um período de grande aprendizado para mim. Eu diria que realmente é uma ferramenta poderosa, mas que não substitui completamente a relação pessoal. Um problema que tem, principalmente em universidades grandes, é que há uma falta de relação pessoal entre o professor e os alunos. Quando isso acontece, um aprendizado por YouTube ele se torna muito positivo. Mas
quando se consegue formar uma relação pessoal com os professores, isso não tem substituto, não. Sim, é a questão do... A gente volta naquela questão filosófica do social, né, cara? Do estar próximo daquele que te passa a informação. Sim, tem um mentor, né? Tem um mentor, exatamente. É o mentor, aquele que tu está próximo, né? Essa questão energética, talvez. Que, assim, você consegue informação via o YouTube, via, né, computador, mas, assim, quando você me passa a informação, ela vem de outra forma, ela vem com outro peso. É outra forma de até a coisa, quando tu pega uma informação, digamos, do YouTube, a informação tá ali, mas de repente vão ter coisas, algumas... Né, tu ainda vai ter dúvidas com o professor, com o teu mentor, tu consegue tirar, né? Exato. Ainda tem vídeo isso, ali, ainda só tem não. isso. O vídeo é aquilo ali e deu, né? Até porque tem dúvida que é de imediato, né, cara? O estopim surgiu agora. E ela tem que ser sanada agora. Exatamente. Então, isso é algo que culturas antigas também trazem, né? É isso aí. Os ensinamentos dos textos antigos são feitos por transmissão mestre-discípulo, relacional. Então, isso é algo que talvez falte um pouco na educação de hoje, que é algo que é importante estimular. Sim, com certeza um mentor, um professor, um mestre, ele vai estimular essa tua curiosidade, né? Tu buscar mais, né? Não só aquela coisa de estar no vídeo ali, o vídeo é isso aqui, parou aqui, né? Exatamente. E só um assunto que eu estava lendo aqui, mudando de assunto. Eu estava lendo e até anotei aqui, cara, sobre poluição luminosa. Hoje a gente fala tanto de poluição de tudo quanto é tipo. Eu não sabia nem que existia poluição luminosa, cara. Dá uma explicada pra gente, assim, até de forma... São dois leigos, né? Em astronomia, cara. Então explica mais ou menos o que é essa poluição luminosa e eu li que eles estão apagando as estrelas do céu. É isso mesmo? Exatamente. Esse é um ponto extremamente importante. Porque o céu, ele faz parte, como humanos, da nossa natureza, né? Como um ecossistema, a Terra naturalmente tem um céu escuro, um céu estrelado. Com o crescimento dos grandes centros urbanos, o número de luz artificial que é produzida aumentou exponencialmente. Então, tem cidades hoje que a gente não vê as estrelas por conta da intensidade das luzes que tem. Isso afeta não só os humanos na qualidade de sono, e aí, consequentemente, produtividade, né, saúde mental, saúde física também. Isso afeta os animais, os ciclos de vida externos. Então, a luz ela também consegue se tornar uma forma de poluição e tem os impactos a nível de ecossistema. Então, os programas de combate à poluição luminosa buscam transmitir a consciência disso, que a luz também tem as consequências dela, e busca reduzir, estimular um uso responsável e consciente da luz. Então não é que as estrelas estão sendo apagadas, na verdade a gente não está conseguindo enxergar pelo excesso de luz. A estrela continua lá, né? Exatamente. Tá, entendi. Eu não sabia nem que existiam programas para combater esse tipo de poluição. Eu também não sabia. Mas que tipo de iniciativa é essa, Vel? Como é que funciona isso? Então, aqui no Canadá, a gente tem uma vez por ano, o dia e a hora da Terra, que é uma hora em que todas as luzes da cidade se apagam por uma hora, um período determinado. Eu sabia que tinha isso. Isso é maravilhoso para você ver qual que é a diferença. A gente tinha, por exemplo, né, no Brasil, em noite de lua cheia, muitas cidades, né, no século XX, o pessoal não acendia os postes de lua. A lua cheia é tão forte que os postes eram aqueles de candeeiro, né, com vela. Então, por que o cara vai acender as luzes se tem a lua tão forte? Hoje em dia, ficou muito mais fácil de manter uma luz, então o uso dela ficou muito maior. E aí, a partir disso, se foi se perdendo a consciência de quanta luz a gente produz. Então, iniciativas como essas, de um horário sem luz, permite ver esse contraste. Mas, para além disso, o número de reservas de céu escuro no Canadá, mesmo no Brasil e ao redor do mundo, vem crescendo também. Então, tem parques onde o nível de luz é controlado. Então, lá dentro tem os horários para acender luz. Vindo com carro tem que tomar cuidado também. E isso é algo que aqui no Canadá é maior, mas que no Brasil nós temos também, no Rio de Janeiro, já um parque com reserva de céu escuro.
E aí, qual é a distância para não ter influência de luz? Assim, você tem que ter um raio de quanto, mais ou menos? Olha, isso depende da reserva, né? Conseguir os acordos assim, então vamos fazer um acordo que dentro dessa região não vai ter luz passando tanta uma intensidade tal. Isso depende da intensidade da luz também que chega. Porque eu perguntando isso porque, vamos supor, tá, vamos fazer um céu escuro aqui, aí eu apago a luz aqui desse quarteirão, não adianta nada, cara. Não adianta, porque tá dentro de uma cidade inteira, né? É isso que eu ia falar, tu desliga tudo aqui no quarteirão, nossa, desliguei o quarteirão, não, né? Não tem uma influência significativa disso. Isso já faz uma diferença, dá para perceber, mas não chega a ser comparado ao nível de uma metrópole grande como Montreal. Sim. Quando a gente vai daqui para um local mais isolado, se olhar com cuidado, a gente vê que tem uma cápsula assim. É verdade, é verdade. Ano passado, eu e a Renata, a gente saiu teve um dia que a aurora boreal estava bem forte. Sim. E a gente saiu de Montreal aqui para conseguir enxergar, porque aqui na cidade não enxergava. É verdade. E a gente saiu, foi pro campo, andamos 1 hora pro campo, assim, e daí paramos, daí a gente conseguiu ver, porque não tinha luz nenhuma na volta, né? É verdade. Isso aí é verdade. Exatamente. Então, quando a gente percebe isso, né, percebe que o céu estrelado está ligado à natureza humana também. Então, é importante conectar com isso e buscar fazer um uso consciente da luz que reduza esse. Tu já teve alguma experiência assim marcante, observar o céu sem essa poluição luminosa, não? Eu tive, logo quando eu cheguei aqui no Canadá, logo eu tinha acabado de me associar ao Clube de Astronomia, eles me chamaram para ir para um local que eles têm, fica a 1 hora de Montreal. E aí eu fui para lá à noite, foi a primeira vez que eu vi o plano da Via Láctea mesmo, a olho nu. Então, para mim foi impressionante. Eu olhei para o céu e vi uma mancha assim bonita e Sem telescópio? sem telescópio. Caramba. Tudo uma tira do céu Aham. mais brilhante. Eu, caramba, que isso? É uma nuvem? Ele, não, isso é a Via Láctea. Caramba! Primeira vez que eu vi isso. Sensacional. E alguma vez tu já viu algum objeto que, opa, o que será que é aquilo lá? Eu já vi satélites interessantes, a gente já conseguiu ver cometas também. Ah, é? Isso é algo maravilhoso. Com os telescópios que a gente tem, né, um cometa às vezes ele fica uma nuvem cinza, Tá. um borrão. Uhum. Então a gente é acostumado a ver essas coisas que podem parecer esquisitas. Mas muitos satélites assim, que às vezes se movem muito rápido, Sim. meteoritos que são muito bonitos de se ver, deixam às vezes um rastro bem rápido. São As estrelas digamos, as estrelas cadentes. Agora deixa eu entrar no assunto um pouco polêmico aqui, cara. Alguém já te convenceu assim, que tentou te convencer que a Terra é plana? O que tu acha disso daí? Ó, Porque, pô, o cara é astrofísico, né, cara? Duvido que isso não passou na cabeça dele e alguém já não tentou falar isso pra ele. Existe algum estudo em cima disso na universidade ou, cara, a universidade não encara isso como científico? no ensino formal, isso geralmente não chega nem perto. Mas existem tradições antigas que tratam a Terra como plana. Mas, assim, posso falar do ponto de vista ocidental, né, que é da formação que eu recebi, que tem vários experimentos que provam ao contrário. A ciência ela é sempre uma construção. Ela nunca não trata como absoluto. Então a gente faz experimentos que dão suporte para uma evidência. Então houve, por exemplo, na Grécia Antiga ou em outras civilizações também, experimentos que dão evidência de que a Terra não é plana. Hoje, né, essa experiência que eu tive mesmo de estar no avião, ver a constelação mudando de posição, Sim. ela diz também que possivelmente não é plana. É muito condizente com o sistema esférico. Então, é uma questão de evidência, né? Eu acho que também é o seguinte, né, cara? Acho que tudo que a gente tem hoje de física é baseada nas teorias gravitacionais ia cair por terra, né, cara? Ia ter que se reinventar tudo. Então, assim, se tudo é provado cientificamente que essas teorias funcionam e são aplicadas, né? São teorias, existem fórmulas aplicadas disso daí, teria que se reinventar algo equivalente a isso daí. Mas no processo de evolução científica, a gente vê que isso ocorre. Tá. Então, muitas vezes ocorre de ter uma convicção muito forte, né, um paradigma, que como é chamado,
E aí vem experimentos diferentes que dizem, ó, esse paradigma pode não ser o ideal, existe outro. E aí, às vezes, o paradigma competidor ganha mais representatividade do que o outro. Então, ela é uma mudança. Ela o cientista, ele escolhe no que escolher, ou no que acreditar. Ele escolhe, ele explora, e isso pode mudar também. Ele reconhece que isso pode mudar. Tá. Então, Mas essa linha de terra plana, ela é aceita num ambiente universitário? geralmente não. Tá. Geralmente não. Entendi. Eu acho que essa coisa do terraplanismo ocorre mais dentro da internet, né? Eu acho que é um movimento. Tu encontra no YouTube, encontra. Os caras tem alguns que devem ter website, mas não é uma. Eu acho que não chega a ser uma coisa assim que tu encontra cientistas mesmo, né? Que Você acreditam sabe nisso. como surgiu isso, cara? Como essa teoria, terra plana? Eu não sei como esse movimento recente surgiu. De que tem muita gente que especula há bastante tempo já. Tá. Os Vedas hindus, por exemplo, eles trazem isso, que a Terra seria plana. Mas eles têm um simbolismo muito forte por trás. Então, interpretar como sendo fisicamente plana pode ser uma distorção também. Mas o movimento moderno, eu não tenho tanta certeza assim, dos princípios por trás. E me diz uma coisa, com essa coisa de estudar tanto o espaço, o céu, tu tem vontade de ir para o espaço? Se tivesse uma oportunidade de ir? Boa. Olha, tendo oportunidade, eu acho que seria uma experiência muito bacana de Não ter. tem medo? Iria, eu acho. Porque é uma experiência que muda, né? Muda os horizontes. Como essa mesmo. Eu estava no Brasil, conhecia, eu buscava sempre estar conhecendo mais, mas nunca tinha vindo para o hemisfério norte ou pisado num lugar tão distante, um tempo tão diferente, ver a neve. Quando a gente tem esse contato físico, ele muda, né, a percepção, ele vira algo diferente. Tu iria, Ricardo? Eu não Espaço? iria. Não. Eu teria coragem, cara. Não sei se eu teria iria. coragem. Para começar, eu tenho medo de altura, né? Tu viu os astronautas que ficaram agora presos, né, cara? Foram resgatados Sim, agora. foi. Eles ficaram quanto tempo presos? Parece que era para ter ficado algumas semanas e acabaram ficando 9 meses lá. Parece. Ficou 9 meses, cara, preso. Porra, é coisa pra Eles caramba. resgataram eles agora há pouco, né? Resgataram agora, mas tem medo de acontecer com você não, cara? Ficar preso 9 meses. Isso foi por conta de situações políticas? Como Parece que foi. Eu não sei, assim. eu não sei o que aconteceu, cara. Eu não sei se deu problema, não tinha como buscar, eu não sei. Um dos pontos que o espaço traz, que é muito bacana, é a união de pessoas, de países diferentes, com objetivos diferentes, para uma construção de algo maior. Então, a estação espacial mesmo, ela foi um grande marco disso, né? A colaboração internacional. Países que antes eram comunistas, países que antes eram capitalistas. Estão lá trabalhando juntos. Estão trabalhando juntos para construir algo maior. Então, qual é o tamanho da estação espacial hoje? olha, eu não sei dizer ao certo, mas ela, na verdade, está com planos de ser desativada. Ela já tem uma idade... Sim, já é antiga. Já tem um certo tempo. Então, tem planos comerciais aí, empresas que estão pensando em subir as estações delas. Nós temos a NASA com o plano de fazer a estação na Lua, o Gateway, que chama. E a estação espacial em si, ela está em um gradual processo de renovação. E falando na Lua, tu acredita que o homem foi à Lua mesmo lá em 69? Pois é, tem muita controvérsia, né? Isso aí também. Eu já vi uma galera falando de sombra. Sim, mas diz que tem teorias que defendem que foi tudo filmado lá nos Estados Unidos. Né? Diz que o Kubrick foi o diretor que dirigiu. No estúdio, né? O que você acha, cara? Tem uma teoria da bandeira que tá balançando, que não era para balançar, porque tá no... Eu, particularmente, não conheço de perto quais são os argumentos que eles trazem, assim. Mas eu não estava vivo nessa época, então não tenho esse contato próximo. Não, mas digo com a tecnologia que tinha naquela época. É maravilhoso, não é? Naquela época, um computador que era uma sala inteira não tem a potência que tem um celular hoje, digamos. Exatamente. Mas, assim, o que eu recebi, assim, o que eu pesquisei é que foi um movimento de grande progresso. O computador, por exemplo, né, fazer algo também de uma sala caber num foguete, numa cápsula de foguete, já é um marco. A computação de hoje em dia ela foi muito avançada por projetos como esse, a Apollo. Então, eu entendo que possa haver. Esse momento ele foi politicamente muito controverso. Importante.
conturbado, né? Então tinha um viés político por trás disso Sim. também. Então, realmente, chance não falta, né? De ser algo tanto verdadeiro quanto falso. Tem teorias que dizem que também que alguma coisa aconteceu na Lua lá que eles não voltaram mais, né? E não voltou, E aí, tanto que eles voltar. tem projeto de ir para Marte, mas não tem projeto de ir na Lua de Cara, novo. isso é assim, isso é aquelas teorias conspiratórias, né, cara? Até te perguntar, assim, das teorias conspiratórias, tem alguma que tu já escutou que é absurda, assim, que tu, porra, fala, que é isso, cara? Olha, como cientista, filósofo, eu nunca me fecho a nada. Sempre assim. Até que prove o contrário. Até que prova o contrário. Mas sempre tem subjetivismo, um lado subjetivo em prova. Na matemática mesmo tem um teorema fundamental que mostra isso. Por trás de cada evidência, mesmo que seja mais puramente objetiva que tem um lado subjetivo. Então, sempre tem um espaço. E aí, cabe, assim, a cada um escolher mesmo no que acreditar e no caminho que mais ressona com ele. Cara, não, isso é o que eu falo, assim, a teoria conspiratória, ela não surgiu por nada, né? Alguém pensou, alguém questionou, é o questionamento que faz surgir essas teorias conspiratórias. Alguém falou, cara, por que isso é verdade? Por que não pode ter como a Terra plana, por que não pode ser plana? E aí a pessoa começou a partir dali confabular ideias para aquilo ali, e é assim que surgem todas as teorias, né? Exatamente. Que inicialmente são conspiratórias ou absurdas e depois se comprovam como verdadeiras. Que é basicamente não se conformar com o paradigma predominante. Exatamente. Mas não é porque não é predominante que não é errado, que não é certo. Né? Essa, digamos, eu acho que a base da ciência é essa, né? Sempre duvidar de alguma coisa e ir atrás do que, né? Tentar comprovar e, né? Não ficar, não só aceitar o que está ali, que está dito, né? Mas tem que descobrir por quê e tentar, né? Contraditar isso, né? Tentar encontrar uma outra explicação. Outra explicação. Exatamente. O único problema que vem é quando isso se torna vinculado a interesses. Ah, entendi, é verdade. Então, em questão de mídia, em questão, principalmente nessa época da Apollo, né? Tem uma briga política muito grande. Então, a pessoa dizer que não foi para a Lua tem implicações políticas nisso. Né? Então, quando isso se vincula ao interesse ligado a, por exemplo, vai diminuir, desmerecer, às vezes, os esforços de um, ou tentar favorecer um grupo social, outra coisa, tem que tomar cuidado. A ciência como a gente fala em enterprise, né, como um grupo, né, uma organização, ela tem isso também. Paradigmas aceitos na ciência, eles são tendenciosos também, né, a favorecer certos grupos sociais. Então é importante sempre manter a consciência disso. Né? Por trás de cada visão tem os interesses, tem às vezes questionamento genuíno, mas nunca é puro. A consciência disso eu acho que é importante. E hoje em dia, qual o país tu acha que está mais avançado nessa coisa dos estudos da física, astrofísica? Olha, não tenho como dizer, mas o Canadá está se esforçando muito para isso e está com projetos muito grandes vindo em frente. E tu tá inserido nesses projetos que estão vindo? Eu não estou de dentro mesmo, não estou ainda inserido. Eu conheço pessoas que estão bastante envolvidas com ele. Mas tu tendo a oportunidade, tu vai... Tentando entrar nesse meio. Né? O movimento que eu estou fazendo agora é rumo a isso, assim, a juntar uma universidade, por exemplo, que os professores estejam mais ligados com isso, para que possa se juntar. Porque a física é muito ligada à comunidade também, as conexões que a gente faz. E falando financeiramente, para quem busca trabalhar nessa área, é um trabalho que vale a pena? Olha, não é um trabalho que vai deixar a pessoa rica, não. Sim. Rica de conhecimento. Vai, com certeza. Com certeza mesmo. Em várias universidades hoje, é um trabalho muito exaustivo, liga muito em computador, em dados,
e tem muita competição, é um meio muito competitivo. Então, às vezes, uma colaboração está pegando dados de um observatório e tem uma outra que está ligada a um outro projeto, ela quer que aquele projeto seja o primeiro a dar os resultados. Então, é uma competitividade muito alta e isso, muitas vezes, compromete a saúde mental, a saúde física da pessoa. Então, não é um meio dos mais saudáveis, assim. Entendi. Mas ele pode levar a conhecimentos muito interessantes. Uma coisa que eu tava pensando agora, que tipo, o teu dia tem que ter mais de 34 horas, né? Porque, tipo, todos os projetos que ele participa, que ele tá fazendo agora, é muito tempo de estudo, né? E como é que tu consegue dividir isso, né, durante o dia para ti, assim? É realmente essa questão do balanço, saber priorizar as coisas, mas o exercício para mim agora está sendo isso, assim, mesmo que eu não dê as 24 horas para a astrofísica, o que eu alimento das outras áreas é mais do que suficiente, assim. Só tirar uma dúvida, assim, cara, desculpa te interromper. Dentro da astrofísica ali, no meio universitário, tá? Você vai se formar em astrofísica ou você se forma em físico com especialização em astrofísica? Só para entender mais ou menos como é que é o caminho. Certo, isso depende de universidade de local para local. Então, tem locais que você se forma com astrofísica. Direto, já com formação astrofísica, tá? Tem locais que se formam com física, tem locais com física matemática, física e astronomia. Então, isso se torna uma questão de comércio, né? Entendi. A instituição, ela é um business, né? Ela é uma corporação e ela vai oferecer o sistema delas, né? Então, cada uma difere, às vezes, da grade curricular, como que ela organiza. Mas, no final das contas, o que vai ter mais impacto são as habilidades da pessoa, como ela aprende a se comunicar, como ela aprende a buscar os dados, como ela forma as conexões ali para fazer o trabalho dela. Tá, e dentro da astrofísica, que nem, por exemplo, a medicina, o cara se formou em medicina e depois vai residência em pneumologia. Dentro da astrofísica também tem esses caminhos ou não? Tem, na física, na astrofísica, tem especializações muito grandes até. Então, tem os teóricos que se especializam em matéria escura por detecção direta. Então, eles observam colisões de partículas nos grandes aceleradores aqui na Terra para poder buscar evidência por matéria escura. Tem os outros teóricos que buscam matéria escura a partir da astrofísica, da cosmologia. Então, eles utilizam a matemática teórica para criar modelos que possam representar a matéria escura. E tem outros que buscam a matéria escura a partir da observação. Então, são especializações bem distintas, né? Em cada área de conhecimento, eu diria que quando a gente se aprofunda, ela se abre, assim, o universo. Assim. Você tem alguma área que você gostaria de já estar pensando em alguma área dessas aí ou não? Então, o que eu tenho mais interesse é na parte teórica da física matemática. Então, justamente tentar construir esses modelos que possam explicar o universo de modo teórico, que é o que dá uma base para se interpretar os dados que a gente coleta. É um assunto complexo, né? É um assunto complexo. A gente fica não, perdido. A gente fica perdido porque é um cara tão jovem, né? 19 anos, já com tanto conhecimento, né? Imagina, a gente fica... Imagina a quantidade de coisa que tem para saber ainda, né? Meus parabéns mesmo, cara. Eu ia falar aqui... Meus parabéns por todo esse conhecimento, essa busca de conhecimento. Eu vejo a galera hoje em dia, ninguém mais busca isso não, meu amigo. A galera quer ser YouTube, ponto final. Sim. Entendeu? É uma geração que tu vê um cara desses 19 anos Sim, imagina. com essa sede e tu vê que ele não fica parado só na questão astrofísica. Pô, ele vai para a questão filosófica e o que isso aí pode surgir, abrir a mente do cara. Sim, tá atrás de conhecimento mesmo. Exatamente. Com certeza. Agora vamos fazer um bate-bola mais divertido, mais descontraído aqui pra gente brincar um pouquinho. Eu separei algumas perguntas aqui. Vamos lá, cara. Se você pudesse fazer uma viagem para qualquer lugar do universo só de ida, para onde você iria e por quê?
Minha resposta é que a mente, ela acima de qualquer lugar físico, consegue chegar lá mais rápido do que todos os locais. Então, não importa muito onde está fisicamente, estando com a mente bem, melhor, assim. Muito bom isso, amigo. Muito bom. Vai você aí. A próxima. Deixa eu ver uma aqui. Tu tem 30 segundos para convencer um alienígena a não destruir a Terra. O que tu diria para ele? Vamos construir. Viemos do mesmo local. Eu vou botar outra aqui, ó. Se existisse um reality show chamado Big Brother Marte, você se inscreveria para participar? Cara, eu acho que não, nesse caso. Porque sou uma pessoa que gosta mais de pensar. Eu preciso do meu tempo só meditativo. Então, eu acho que num local como esse não seria muito... É o Elon Musk que está querendo fazer uma estação de vida em Marte? Ou estou enganado? Acho que é. Ele tá com planos tá com acelerados plano, né? aí pra isso. Tá E mandando, como é que seria isso, cara? Porque, pô, acho que assim, é uma vida Mas eu ouvi muito falar que confinada, né, cara? Eu vi, hoje ou ontem eu acho que eu vi alguma coisa falando que ele disse que mas ir para Marte mesmo assim e construir alguma coisa lá, disse que deve pelo menos 30 anos ainda para fazer isso. Porque, cara, assim, não tem atmosfera para que seja habitável, né, pra gente, ser humano. Vai ter que ser tudo dentro de encapsulado. Ia ser uma vida muito Uma vida artificial. muito artificial, muito confinada, né, cara? Assim, acho que a questão psicológica de quem for morar lá, sei lá. E tem uma galera que já se candidatou. Ah, sempre tem, né? Eu não sei, eu não sei, cara. Essa questão, você acabou de falar, a importância de ver o céu, a importância de estar em contato com a natureza. Não vai existir isso lá, né, cara? São Isso eu diria que ia formar uma outra conexão, né? A pessoa que está indo, ela está com uma missão de vida, então ela sabe que é um sacrifício que se faz, mas que traz um benefício muito grande. Então, para mim algo muito nobre esse valor do sacrifício, e estando numa missão dessa, seria uma forma de fazer isso. A pessoa tem que estar muito preparada também, né? Porque, tipo, não é só tipo, eu quero ir, eu acho que... Até porque para chegar lá, não sei, vai ser quantos anos no espaço até chegar a Marte, a viagem até lá não deve ser uma viagem tão curta, né? Com certeza, ia Ainda demorar tem isso bastante também, né, tempo. cara? Assim, eu não iria, não. Vou te falar E que provavelmente chegando lá, não vai ser chegar lá e já sair morando, vai ter que chegar lá e ajudar a construir, trabalhar Ajudar nessa a parte construir, também. exatamente. Não é só chegar lá e chegar lá e tá num hotel, né? É uma vida em missão mesmo. É uma vida em missão. Isso aí. Mesmo o astronauta que vai para a estação espacial, né? Ele vai lá em missão. Ele é um cientista também. Sim. Então, é um estado devocional. Desculpa, é um estado de serviço. Quando a pessoa vai em missão. Já passou na tua cabeça de tu virar astronauta? Não, nunca pensou. Eu, principalmente no ensino médio, né, durante a pandemia, acompanhando muito o progresso da SpaceX, que eles construíram o Falcon 9, estavam construindo o Starship, o primeiro pouso que eles fizeram foi nesse período. Então eu estava muito engajado nisso. Caramba, isso pode ser muito bacana. Uma pessoa também que me inspirou muito foi o Marcos Pontes, do Brasil. Então ele tem uma trajetória educacional muito interessante também. Qual é a formação dele? Eu não sei. Ele é engenheiro aeronáutico, tá. Formou no ITA, e ele tinha uma história muito interessante, né? De começar também na simplicidade, começar com interesse pela aviação, tentar se juntar ao exército, aí depois fazer no ITA e ir para lá. Então são pessoas que me inspiraram bastante. A aviação é uma paixão que eu sempre tive muito grande, e tem uma ligação muito grande, né? O conhecimento que se ganha com a aviação permite... Sim. Desenvolve habilidades de pensamento crítico, de discernimento, atenção, disciplina, que são cruciais para uma missão espacial. Então, muitos grandes aviadores se juntam. Sim, com certeza. Para as missões espaciais também. E assim, falar em missão, cara, você tem alguma missão, sei lá, descobrir algum mistério do universo, alguma coisa assim? Sabe, todo estudante tem aquela coisa, né? O cientista quer descobrir... Um objetivo. Mesmo que seja algo tão... uma coisa meio ilusória ainda, mas... Tem algo que essa noção é muito importante, né? Ter um guia, um motivador. Assim.
O meu, principalmente, com as experiências que eu tive, ele mostra que não necessariamente se liga ao plano intelectual, né, de uma maneira restrita, assim. Então, o objetivo maior é contribuir com a sociedade, Sim. ser um elemento positivo que ressona, que ajuda os outros a crescer. Legal. E, cara, última perguntinha que me veio na cabeça, assim, existe, a gente falando de mistério, nessas coisas, existe algum mistério hoje no universo que, porra, cara, que ninguém, pros leigos, é algo que, assim, porra, nem sabia que existia, uma coisa que só vocês da astronomia... Um ponto que está muito quente agora na astrofísica é a matéria escura. Tá, Tem gente da física teórica, experimental, que vem com diversas teorias do que isso pode ser, e ainda não há um consenso. É muito espaço a ser explorado. Eu diria que no plano, isso é algo que vem sido vulgarizado, muitos divulgadores da ciência vêm tentando trazer isso, mas que, como é um assunto muito sutil, que ainda não se tem tanto conhecimento, eu diria que ainda há muita confusão. Então, esse é um plano interessante. entendi. Isso tem nada a ver com viagem no tempo, não, né? Tem porque ela envolve a relatividade geral. Tá, Então, a teoria da relatividade geral, ela mexe com a noção do tempo relativo. tá. Tempo e matéria estando ligados. Eu acho que tá tudo, no final, tá tudo ligado, né? Tá tudo conectado, né? Tudo é um. E olha que interessante, à medida que a gente vai descobrindo mais sobre os fenômenos do universo, a gente vê o quão similar algumas dessas teorias são com religiões antigas. Então, tem muitas conexões aí. Cara, e assim, a gente tava conversando antes de chegar, né? De você chegar aqui, eu e o Ricardo, cara, sobre essa descoberta agora da pirâmide, porque você falou né, das religiões antigas que vai se culminando num ponto único, e aí eu pensei nessa questão, cara, pô, as pirâmides acabaram de descobrir uma estrutura, né? Foi Sim, isso, né, cara? que tem 600 metros de profundidade, são colunas embaixo da pirâmide, né? Caramba! É porque assim, a gente tá falando de uma coisa que foi descoberta na Terra, assim, uma coisa muito da Terra, e, entretanto, a maioria dos astrônomos estão interessados nisso por causa de questão de religiões antigas, civilizações antigas, e, enfim. Até porque até então a ciência, porque diz que isso vai mudar tudo que eles entendiam sobre o Egito, né? Sobre Pois é, aí a minha pergunta, afeta também a astrofísica, a astronomia? Ó, algo que é interessante, nessas civilizações antigas tem um conhecimento maravilhoso sobre o céu. Então, o Egito, eles, a partir do esoterismo dele, da filosofia deles, viviam de um modo a maximizar o espírito, né, no plano material. Então, eles tinham todos os rituais, a própria organização da sociedade, o faraó é uma pessoa elevada, que está ligada, ele é uma ponte entre o plano espiritual e na Terra. Então, ele está nessa posição de poder porque ele vai liderar a sociedade de uma forma assim. Ele passa por provas que, que mostram que ele tem as qualidades, a disciplina, a força, a determinação, e que a partir disso ele consegue liderar a sociedade. E as pirâmides, elas são como elas têm um símbolo muito forte. Até ligando à física mesmo, quando a gente tem uma ponta muito fina, é um local onde os campos eletromagnéticos são mais intensos, né? Eles vão diversificar, as cargas se juntam nesse lugar. Então, mais do plano simbólico também, a pirâmide, ela mostra as quatro faces da pirâmide representam uma personalidade, que a gente diz que é a parte material do humano, mas elas se ligam num ponto. Esse ponto seria a união do tudo, o todo. Então há um simbolismo muito grande. E os templos egípcios eram construídos de uma tal maneira que se alinhavam impressionantemente com os astros. Uhum. Então, fenômenos do ano tinham estrelas que se alinham e que às vezes iluminam uma parte de dentro do templo, calendários solares escritos, né, em torno de todas as paredes. Então, eles tinham um conhecimento maravilhoso. Então, acho que uma descoberta como essa
ela pode trazer aspectos que a gente não considerava que eles sabiam. Pode dar abrir horizontes para que eles tragam conhecimentos também que a gente talvez não tenha considerado. Que eles são a civilização antiga. Há 3.000 anos, eles tiveram 3.000 anos de existência. Sim. A gente, a civilização moderna está em 2000 e tanto, né? Então eles têm mais experiência que a gente. Agora eu quero, se você tocou agora no assunto, a gente falando dos egípcios, você falou do esoterismo. Sim. Uma curiosidade que eu tenho, cara, existe alguma rixa ou algum trabalho em conjunto entre a astrologia, né, que seria essa questão dos signos, essa questão esotérica, e a astronomia? Tem. Existe algum, Tem. mas existe algum conflito entre vocês ou não? Ó, no mundo acadêmico tem muito conflito. Se você perguntar para um estudante de física, ele vai chegar com astronomia para ele, geralmente não vai ficar muito feliz, não. Mas à medida que a pessoa vai, né, tendo mais experiência, vai se abrindo mais para o conhecimento fora do plano mental, a gente começa a perceber essas correlações e essas correlações nos ajudam a viver bem. Elas realmente contribuem. Então, na filosofia mesmo, no esoterismo, a gente trata o humano a partir do septenário, que chama. Então, divide ele em 7 planos diferentes. Na personalidade, nós temos 4 níveis, que seria o plano físico, em sânscrito chama stula. A gente tem o plano prana, que é o plano energético. Tem o plano linga, que é emocional. E tem o plano kama manas, que é o mental. Kama, ele diz desejo, manas, ele é mental. Então, o mental racional, que a gente diz que é o mental baixo, é o mental guiado pelos desejos. Acima disso, a gente tem a tríade, que a gente diz que é o espírito da pessoa, que é onde nós temos humanas, que é o mental masterizado, é o mental desassociado dos desejos. Temos a intuição, e tem, que é o Budi, que eles chamam, então Buda vem de intuição, Budi. E tem o Atma, que é o Unus, é o divino, o aspecto de união. Então, é uma constituição, como se fosse uma chave para interpretar o ser humano de uma maneira mais esotérica. E que civilizações antigas, cada uma tem a dela. Então, a sociedade acadêmica hoje, ela é principalmente Kamamanas. É o mental ligado ao desejo. Então, às vezes é de desenvolver um projeto, é de dar o maior resultado, um monte de publicação com esse projeto. Que revela bastante nossa sociedade, ela ainda está nesse estágio. A gente faz o esoterismo estuda também a evolução da sociedade e que como humanidade estamos na quarta que a gente chama, que é a humanidade do Kamamanas. Então iniciativas de movimentos esotéricos, de iniciáticos que chama, buscam criar pessoas, formar pessoas que pouco a pouco estimulem a sociedade a aumentar o nível de vibração, a passar da quarta humanidade para a quinta humanidade. A humanidade que se conecta mais com a natureza, que está mais aberta. Mas isso tem nada a ver com signo, né? Ou tem a ver com signo? Isso envolve também, porque o signo ele se torna uma etapa nesse processo de consciência, né? É perceber as correlações com a natureza. É que acho que essa questão de signos, por um tempo também, muito charlatanismo, né, cara? Assim, acabou banalizando demais a questão, né? Assim, porque a gente botava no jornal, acreditava, lia o jornal para saber se ia sair de casa ou não. Exatamente. Que isso é a consciência, a gente trabalha na filosofia, ela é sempre um exercício. Então não é porque se chega lá numa vez que vai estar o tempo todo. Estar o tempo todo é o grande exercício da vida e a pessoa que chega, né, nesse nível de manter a consciência alta o tempo todo, ela realmente fez uma conquista muito grande. Então,
a banalização em excesso, ela causa esse problema, o problema da acessibilidade, do conforto. E isso reduz o nível da consciência. Então, esses conhecimentos, eles estão lá, e quando a gente usa eles com o nível de consciência de onde eles vieram, a gente consegue discernir o que é realmente aplicável e o que não se aplica. Então, esse é um exercício muito bacana que na filosofia a gente faz. E me diz uma coisa, agora a gente está começando a se encaminhar para o final. Que dicas tu daria para essas pessoas agora, para os jovens mais, digamos, mais jovens que tu ainda, que se interessam na astronomia ou na física, que dica tu daria para eles, assim, para eles... Eu gostei pros jovens. Mas o cara tem 19 anos. Mais jovens que ele, né? Que se interessam nessa área e querem entrar nessa área que nem tu. Então, quando eu vejo os jovens assim, né, a tendência que eu tenho muito grande é de me espelhar como era no meu ensino médio. Que foi um período que oportunidades como as Olimpíadas marcaram muito. Então eu diria, procura conexões, procure estar perto de pessoas que cultivem esse interesse, se envolver com locais que te permitam entrar, te deem oportunidades bacanas para você mostrar o seu interesse, você aplicar o que você conhece. Então, relações e envolvimento, eu diria. E assim, cara, onde que essas pessoas podem acompanhar teu trabalho, aprender mais sobre astronomia em geral? Você teria algum lugar onde eles podem te procurar, talvez, ou procurar o que você achou aqui no Canadá também? Então eu diria, procurem clubes de astronomia na cidade de vocês, porque tem muitos que são organizados. Tem um que eu recomendo bastante verificar, a empresa chamada Explore Scientific. Eles fazem uma vez por semana uma transmissão ao vivo, que são astrônomos amadores de vários locais do mundo que se reúnem para compartilhar essas iniciativas. Então eu recomendo procurar essas pessoas. Tem os Astrônomos Sem Fronteiras também, a Sociedade Internacional. Tem um website para isso tudo, né? Tem. Cada um deles tem os websites. Estão pesquisando no YouTube, Explore Scientific Live, Sociedade de Astrônomos Sem Fronteiras. Vocês podem encontrar. E procurem clubes locais também. Isso é bom até para os curiosos, né? Não que queiram trabalhar na área, que queiram entrar, mas curioso que queira procurar informação, né? Com certeza, porque a astronomia, como qualquer área do conhecimento, ela é assim, né? A gente sempre vai estar fora em algum momento. Basta dar os passos que a pessoa entra e começa a se juntar. Cara, muito obrigado pela aula que você deu aqui pra gente hoje. Foi uma aula, às vezes eu ficava até sem assunto, mas meu irmão, esse cara sabe muito. Vamos deixar só ele falando aí. Deixa ele falando. Muito obrigado, Lucas. Obrigado demais, cara, pela presença. Valeu mesmo. Tudo que você falou, tudo que o Lucas falou, galera, a gente vai deixar aqui os links para vocês acessarem, para vocês poderem trabalhar também junto com... aprender tanto quanto o Lucas. Então a gente vai deixar o link, vocês acessem aqui. E obrigado, Lucas, mais uma vez. Gratidão. Obrigado pela oportunidade de falar, que conversar dessa maneira é maravilhoso. Foi uma grata surpresa pra gente, né? Eu também, uma surpresa super agradável, cara. Foi sensacional aprender bastante com você. E para tu ver como que é essa questão da filosófica do aprendizado, que nada tem a ver com a idade. Cara, 19 anos, passando um conhecimento pra gente e para todo mundo que tá assistindo, um conhecimento. Cara, isso é um exemplo. Parabéns. Exatamente. Uma sociedade que hoje, né, essa geração, poucas pessoas buscam de fato conhecimento. Cara, eu tiro meu chapéu. Parabéns. Parabéns de coração. Gratidão mesmo. Valeu. Então é isso, galera. Assim a gente encerra mais um Pod Café Montreal. Até a próxima. Nos vemos no próximo episódio. Valeu!